Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando de si aí também, cuidando dos demais, né? Atentos às orientações da OMS e passando aí por esse momento de uma maneira menos grave, né? A gente sabe que não é fácil, a gente está aqui numa força-tarefa, os professores, tentando produzir aí alguns materiais com o objetivo de ajudá-los nessa travessia, nesse momento difícil. Então, hoje, como a gente já vinha fazendo, a gente vai terminar ali o volume, né, o capítulo que vai falar sobre as características da globalização econômica. Então vocês podem ir acompanhando aí no material didático de vocês. A gente vai aprofundar, portanto, alguns aspectos das aulas que a gente viu nas aulas passadas, né? Então alguns temas que a gente viu nas aulas passadas. Eu preparei alguns slides aqui para a gente pensar juntos algum desses aspectos, né? Então vamos dar uma olhadinha lá no circulação de fluxos financeiros, né? Essa é uma das características que a gente está trabalhando aqui da globalização, né? Dessa globalização econômica, mas essa circulação de fluxos financeiros ela se dá de várias formas, em vários aspectos, e também tem um período, né? Um contexto histórico, digamos, para acontecer. Assim como a globalização econômica de uma forma geral, a gente tem a circulação dos fluxos financeiros principalmente acontecendo no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente já demarcou lá nas aulas anteriores que esse é um período importante, né? O final da Segunda Guerra, toda a destruição da Europa, todas as economias, de certa forma, tendo que se reinventar por causa das atrocidades, né? A perseguição a grupos humanos inteiros, né? Milhões de pessoas sofrendo nesse processo. Ok. Desse processo, a gente viu que uma grande parte, digamos, dos países ou da Europa resolveu se colocar na ideia de ter economias onde o Estado é forte, né? O que a gente vai chamar lá na frente de estado de bem-estar social, ou seja, aquele Estado que vai, através das leis, das forças, digamos, inclusive econômicas do próprio Estado, né? Emissão de moeda, recolhimento de impostos, a questão inclusive bélica e militar, ele vai agir muito fortemente na própria economia, tirando assim um pouquinho, digamos, o peso, né? Ou a ideia do liberalismo clássico, né? Que vinha lá desde o John Locke, do Adam Smith, do John Stuart Mill e do Davi Ricardo, esses autores que são muito importantes, né, para o liberalismo, tanto econômico quanto político. Então a gente tem um momento mais, digamos, de freada desse liberalismo e pujança, força do Estado, né, o Estado regulando aí quase todas as questões da vida social. Esse período vai, digamos, também do Estado forte, vai sendo perdendo força também até o ponto de, principalmente em duas décadas importantes, né, nos Estados Unidos da América, com Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, aí, anos 70, anos 80, nos Estados Unidos, respectivamente na Inglaterra, vai começar um resgate desse liberalismo. E aí a gente tem a ideia do neoliberalismo, que vai fazer de novo uma observação de que o Estado deveria ser menos forte, menos presente na economia. E aí o neoliberalismo pregava formas de trabalhar esse Estado menor, né? Ou de tornar esse Estado menos incentivador, menos controlador das questões mercantis, comerciais, econômicas de uma maneira geral. Quais seriam essas formas? Uma delas era a privatização, então você privatizava algumas estatais ou alguns serviços que o Estado tinha pego para si. Essa era uma forma de tornar o Estado menos, digamos, importante no processo mercantil e passar isso para a iniciativa privada, para a ideia do livre mercado, do livre comércio, que sempre foi a ideia do liberalismo, né? Outra questão também foram as desregulamentações. Isso tem muito a ver com o que eu quero dizer aqui da circulação de fluxo financeiro. Por quê? Porque a gente começa a atacar, né? O neoliberalismo começa a atacar as regras do comércio muito rígidas, as questões protecionistas. E a ideia do liberalismo é liberar, cada vez ter menos regras e cada vez ter menos Estado tentando, digamos assim, ajustar e ordenar a ideia do comércio. O comércio deveria ser livre no sentido de que o próprio mercado regula o mercado, né? Através da ideia da oferta e procura, através da teoria dos preços, da tributação e tudo mais. Então, menos Estado e mais o mercado trabalhando no mercado. Isso tudo vai criar digamos, um novo aspecto, digamos, de um capitalismo. Então, o capitalismo que era mais industrial, aquele que produzia mercadorias,
passa a ser um capitalismo mais especulativo, mais financeirista, né, ou financista, no sentido de que o próprio dinheiro gera o dinheiro e não mais o dinheiro sendo aplicado para construção de produtos, né, um carro, um automóvel, um móvel, uma roupa, sei lá, uma construção, né, de alguma obra. Isso tudo começa a aparecer, e aí dentro dessa ideia, né, de você financeirizar, digamos, o próprio mercado, a gente tem essa questão especulativa acontecendo. O que é especulativo? É você trabalhar com as informações muito rapidamente, né? Então vamos pensar lá, uma empresa que recebe uma notícia de que o país do qual ela importa alguns produtos entra em guerra, né? Ela sabe e ela fatalmente vai ter algum, mesmo não estando lá, né, fisicamente, a sede da empresa, mas ela precisando dos produtos que são oriundos desse país, ela sabe que ela vai ter alguma dificuldade porque aquele país não está, digamos, na normalidade. E aí todas essas informações abalam, digamos, o próprio valor da empresa, né? E aí com esse valor da empresa abalado, os acionistas, o que é um acionista? É aquele que compra uma partezinha na bolsa de valores, né, através das ações daquela própria empresa. Os acionistas tendem a perder valor e ninguém quer perder dinheiro, né? Todo mundo joga com essas informações sempre para otimizar os seus investimentos e nunca para perder investimentos. Então é isso que a gente está chamando de especulativo, porque tem muito a ver com as previsões, né? Vocês ouvem muito falar nos jornais, né? Na parte de economia dos telejornais, ou até mesmo na internet, ou nos jornais físicos, né? Os escritos. Essa palavra previsibilidade. Por quê? Porque é fundamental para você fazer cálculos dos seus investimentos. Se você não sabe o que vai acontecer lá na frente, como é que você tem segurança para investir, né? Ou se você sabe que o custo desse teu investimento é muito alto, você vai preferir investir onde o custo é menor, né? Porque a racionalidade econômica aí decide que é mais lógico e mais inteligente você investir onde o custo é menor, até porque teu lucro vai aumentar. Então todas essas questões aqui, o texto vai falar uma série delas, né? Falando também da força dessas empresas, né? Como elas ganham muitos acionistas e começam a, de certa forma, monopolizar também os próprios setores dos quais elas trabalham. A gente viu isso nas aulas passadas com os produtos alimentícios, vimos que até na questão tecnológica, né? A internet, que pressupõe uma coisa moderna e tal, na verdade, ela também está monopolizada hoje no mundo, né? Tem 2 ou 3, 4 grandes empresas que tomam conta de toda a questão, por exemplo, das mídias digitais, né, das redes sociais, Facebook, Instagram. Isso chega quase que no globo inteiro, né? E são 2 empresas, e às vezes elas são unificadas, né, como agora está acontecendo com o Facebook e com o Instagram. Então, isso torna o capitalismo, que é aquele do John Locke, do Adam Smith, né, que era o capitalismo teórico, meio fraudulento na prática. Por quê? Porque os liberais mesmo, aqueles que escreveram sobre o liberalismo, eles não concordam com o mercado monopolista, né? Porque o monopólio ele frustra, né? Ele atinge a livre concorrência. Como é que você vai ter livre concorrência, livre comércio, se você só tem uma empresa produzindo, né? Ela vai fazer concorrência com ela mesma? Então, tudo isso é importante a gente ter um olhar crítico, porque faz parte do nosso dia a dia. Os nossos hábitos de consumo sempre são importantes a gente dar essa olhadinha. O texto, eu separei ali uma parte do texto, vai falar por exemplo, sobre a pandemia, né? Aí não é o texto, mas eu tentei trazer esse exemplo baseado no texto para uma coisa prática para vocês que estão enfrentando a pandemia. A pandemia também é fruto, né, de um mundo globalizado, por isso que ela tem esse nome, pandemia, né? Ela não é uma epidemia, ou ela não é um surto, que é uma coisa menorzinha, é um problema de saúde, digamos, restrito a uma localidade, a menos pessoas. Quando a gente fala pan vem do grego, que é o todo. Então a pandemia atingiu o mundo como um todo. E por que ela atingiu o mundo como um todo também? Porque a gente tem um mundo hoje globalizado, mas que os choques ambientais produzidos pelo homem são totalmente descontrolados. A gente viu isso aqui no Brasil recentemente com o caso, infelizmente, né, da Vale do Rio Doce, que foi uma empresa privatizada, e aí a gente mostrou, né, toda essa ideia do liberalismo, privatização, diminuir o Estado, e que tornou os problemas ambientais, digamos, ali numa região de Minas Gerais muito
tristes, né? Inclusive, muitos deles não tem nem recuperação mais, né? E aí a gente tem mais esse problema ainda, né? Então, o choque ambiental que é produzido por essas empresas que muitas vezes, no mínimo, né, para não falar outra palavra aqui para eu não ser, digamos, injusto, mas no mínimo é uma irresponsabilidade, né? É uma falta, uma negligência, né, muito grande, porque a empresa ela é enorme, de certa forma ela quase que compra esses custos, esses riscos, né? Já está no cálculo da empresa, porque a empresa tem tanto poder, como a gente viu ali, né, uma força inclusive política, que ela meio que joga com a possibilidade, inclusive, de ter esses acidentes ecológicos, né? Mas que custo isso tem para os outros, né? Não, se para a empresa não é tão grande o custo, certamente para as vidas das pessoas que estavam envolvidas o custo é irreversível, né? As pessoas, inclusive, perderam suas próprias vidas, perderam parentes nesse processo. Então, os choques ambientais, que tem muito a ver com o problema agora do coronavírus também, do jeito que a gente lida com a questão dos alimentos, né? Dos animais silvestres e tudo mais. O turismo entre continentes, a contaminação das águas, o surgimento das favelas, das moradias que não tem nem saneamento básico, né? A evolução na criação dos animais, né? Como esse processo é terrível, né? Quem acompanha a produção, por exemplo, de carne, né, do abate dos frangos, tudo isso é muito cruel, né, com os próprios animais. Então já coloca um ponto de interrogação aí também na cabeça das pessoas. A industrialização e a internacionalização dos alimentos, como a gente viu, o Brasil faz um papel fundamental nesse sentido, com as nossas produções aqui da agropecuária brasileira, da agroindústria brasileira, que são reconhecidas no mundo todo, quase que, né, a gente ajuda a alimentar aí quase que o mundo todo. Tudo isso somado, se vocês perceberem ali no slide, eu estou fazendo uma soma dessas questões, vai dar igual ali na linhazinha de baixo, a disseminação de novas doenças. E aí as novas doenças, num mundo globalizado, se tornam pandêmicas. Porque se ela tem um estágio alto de contaminação, como é o Covid, né, o coronavírus, é questão de dias e meses para isso também se tornar um problema mundial. Então, não é só o vírus que é o problema, é toda essa lógica que está por trás, é isso que eu quis deixar claro nesse slide, de uma total negligência do mercado, né, do mundo da produção, com as questões ambientais. A gente vê isso muito claramente na nossa floresta amazônica, né, como a gente, a título de lucro, de produção, de energia, de ter mais empregos e tudo mais, tudo isso é muito bem-vindo e muito importante, mas muitas vezes a gente sacrifica o meio ambiente de um modo que muitas vezes ajuda, inclusive, na produção de novas doenças, e a gente nem está vendo, ou se está vendo, está fazendo pouco caso desses riscos, né? Como foi o caso da pandemia agora. Então, tudo isso a gente tem que rever. Fora as questões ali que eu mostrei mais urbanas, né? Da condição de vida das pessoas mesmo, né? Das favelas, as crianças que brincam no esgoto, né? Isso é muito triste, é a realidade de quase 1 bilhão de pessoas, né? A gente tem 7 bilhões de seres humanos no planeta, e 1 bilhão de pessoas simplesmente vivem na miséria, passam fome, inclusive. Então, me parece que um mundo que produz 7 vezes os alimentos para todo mundo poder consumir não tem sentido, ou pelo menos me parece que vocês podem também comigo fazer uma reflexão sobre isso. Por que a gente produz 7 vezes o número de alimentos que a gente precisa, e mesmo assim tem gente que passa fome, crianças que passam fome, né? Essa é a questão que a gente precisa rever, penso eu. E por último, o capítulo vai falar também dos blocos, lembra lá? Dos blocos econômicos. E aí eu trago uma notícia que eu peço que vocês pesquisem, que é um pouquinho antes da pandemia, mas que de certa forma ainda está tendo uma certa reverberação, que é a recente guerra comercial da China com os Estados Unidos, as duas maiores potências econômicas do mundo. E como os blocos econômicos eles vão se filiando a esses problemas, né? O que é uma política protecionista? É quando o país faz uma série de medidas internas para proteger suas indústrias, seus empregos, e muitas vezes protegendo essas indústrias, como é uma escala global, acaba prejudicando outros países. Como a gente viu, a característica da globalização é a interdependência e a interligação. Então isso tem que ser, por mais que seja legítimo que um país faça políticas públicas sobre esse país, esse próprio país, sempre esse próprio país vai também repercutir, ainda mais duas grandes potências como Estados Unidos e China, nos outros países. Então não é só uma questão de decidir os Estados Unidos com ele mesmo. Os Estados Unidos, sempre que decide alguma coisa com ele, impacta os demais países do mundo por natureza. Assim como a China, porque são duas grandes potências. E aí essas coisas precisam ser negociadas, inclusive numa escala maior que apenas os países propriamente ditos. E muitas vezes eles não entram em negociação, não entram em consenso,
como eu quis mostrar aqui, nesse caso que vocês podem pesquisar depois, a gente vai ver isso também na frente. Valeu, galera!